maravilhas! Tudo bem com vocês? Estou com muitas saudades de vocês. Essa semana é uma aula muito especial que eu gostaria de falar com vocês. Mas antes, para a gente começar, eu gostaria de estar orando com vocês, crianças. A nossa oração, a oração da nossa sala. Vamos lá? Então vamos fechar os olhinhos, pôr a mão no coração, né? Abrir esse coração para receber a nossa oração. Amém? Venha a nossa classe, Espírito Santo, seja o nosso professor hoje, ilumina as nossas mentes e ajuda-nos a conhecer mais de Jesus e crescermos no conhecimento da palavra de Deus. Amém, crianças? Eu declaro sobre o coraçãozinho de cada um de vocês que hoje a nossa aula vai ficar aí e ela vai frutificar. Em nome de Jesus. Amém, crianças? Hoje eu quero começar com a nossa revisão da aula passada. Qual é o livro que nós estamos lendo mesmo? João. Você está lendo João em casa? Eu estou lendo João, e João é um dos evangelhos no Novo Testamento e é um livro maravilhoso que vem falar sobre Jesus, queridos. Bom, a nossa revisão, para quem se lembra, eu tenho no nosso varal a nossa palavrinha, que é a palavrinha crer. Quem se lembra da palavrinha crer? O que significa a palavrinha crer? Vamos lá? Vamos revisá-la? Crer significa pôr a confiança, confiar e depender. Amém, crianças? Essa foi a palavrinha da nossa semana passada, porque nós estudamos que quando a gente crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus pela fé, nós temos a salvação eterna. Quem se lembra que na aula passada nós estudamos o plano de salvação, nós oramos por isso e nós cremos que através de Jesus nós somos salvos e nós temos a vida eterna. Amém, crianças? Bom, hoje nós vamos falar sobre uma outra palavrinha do nosso baú maravilhoso, nosso tesouro que nós vamos desentesourar hoje. A nossa palavrinha, que é exatamente a palavra. O que significa a palavra? A palavra é Jesus Cristo, a divina expressão de Deus que se torna carne. Isso, muito bem. A palavra, esse é um dos conceitos da palavra, que é a divina expressão de Deus que se torna carne, Jesus Cristo. Mas eu quero falar um pouquinho mais com vocês sobre o significado da palavra, a palavra. Aqui na nossa apostila de João, ele fala o seguinte: palavra é um dos nomes de Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Porque no começo, antes de Deus formar a terra, existiam três, né? No começo, hoje e na eternidade. Quem são os três? Pai, Filho e o Espírito Santo. Então, já que a definição de palavra, aqui a gente falou que é a divina expressão de Jesus que se fez carne. Mas palavra também é um dos nomes de Jesus Cristo. E palavra também é a palavra de Deus, a Bíblia. A gente também já estudou sobre o significado da Bíblia. Amém, crianças? Então, um outro significado da palavra é o seguinte: é a agência ativa de Deus fazer o mundo e tudo que há no mundo. Então, tudo que foi criado no mundo foi pela palavra, através da palavra de Deus. E a palavra também é Jesus Cristo, que veio ao mundo e se fez carne. Amém, crianças? Então, hoje eu quero fazer a nossa leitura bíblica, que hoje vocês não estão comigo, mas vocês podem acompanhar de casa a nossa leitura, a leitura do nosso texto, porque hoje eu quero ensinar para vocês
que Jesus Cristo é a viva, eterna palavra de Deus. E para me ensinar isso para vocês, vocês podem pegar a sua Bíblia e abrir em João 1. Vamos lá? Estou aguardando você pegar a sua Bíblia, que a nossa leitura hoje é João 1, do capítulo 1, no versículo 1 até o versículo 10. Amém, crianças? Vamos lá? Ó, tia Núbia vai ler. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos cresçam por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse a luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Amém, crianças? Essa palavra é maravilhosa. Já no primeiro versículo, olha o que Deus fala conosco. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Vamos ver o que é o significado de no princípio? Na palavra de Deus, o princípio do tempo é quando Deus fez a fundação da terra. O Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Só que eles existiam antes da fundação da terra, na fundação da terra e agora também na eternidade. Então, Deus, ele existe mesmo antes dele criar o tempo e o universo. Olha que coisa muito interessante. Os três já existiam antes de criar o universo, né? Então, o Verbo, o Senhor, o Jesus, ele já existia antes de criar o universo. Quero aqui, criança, que você considere Jesus Cristo sendo o quê? A palavra. Então, Jesus Cristo é a segunda pessoa da Trindade. Quero que vocês saibam que o Senhor tinha uma comunhão íntima com o seu Pai e o Espírito Santo antes do mundo se fazer, antes de todo o tempo começar. Então, pense você, criança, como era profundo e divino os pensamentos e os planos que a divindade triuna tinham entre si. Em Jesus, o Pai, Jesus e o Espírito Santo, eles tinham pensamentos e planos e partilhavam isso antes mesmo do mundo ser mundo, antes mesmo de Jesus virar carne. Amém, crianças? Então, antes do início dos tempos, Jesus já existia. Então, ele era a palavra. E a Bíblia também, crianças. Eu falei no começo que a Bíblia também é a palavra de Deus. Então, hoje, nós aprendemos muita coisa sobre o Evangelho de João. E eu gostaria de conversar com você o seguinte. Pense no tamanho do amor, no tamanho da compaixão de Deus por mim, por você. Porque antes mesmo dele criar o mundo, ele já tinha nós no seu coração. A gente já tinha um plano na vida do Senhor Jesus. Amém, crianças? Então, no princípio, Jesus Cristo é a viva e eterna palavra de Deus. No princípio, era aquele que era a palavra. No começo de tudo, Jesus estava com Deus e era Deus. Jesus é Deus. Ele estava com Deus desde todo o princípio. E todas as coisas foram feitas por meio dele.
E sem ele, nada do que temos teria sido feito, nada do que existe. Antes de nascerem os montes e antes de criar a terra e o mundo da eternidade, e a eternidade é tu, Deus. Ó, no livro de João, ele se fala muito da luz, que a Chanubia leu. Ela leu aqui no começo, em João 1, falando da luz, que se refere à revelação que apresenta a vida que está em Cristo. O que será a luz, então? A vida que está em Cristo? Sim, Jesus é a própria luz. Aqui a gente tem a palavrinha luz, que refere-se o quê? A Cristo, a verdadeira luz do mundo. E a partir do momento que a gente aceita Jesus no coração, que nós fizemos isso a semana passada, nós cremos que Jesus é o Salvador e ganhamos a sua vida eterna. A partir desse momento, nós também, eu e você, querida criança, passa a ser a luz do mundo. Nós somos luz no mundo, porque nós resplandecemos a verdadeira glória do Senhor Jesus. Amém, crianças? E pra gente finalizar aqui, eu gostaria de falar com vocês novamente, para fixar no seu coraçãozinho sobre o início. Né? Em João 1 fala que no início do seu evangelho, ele não começou contando de Jesus sobre onde ele nasceu, se ele nasceu em Belém, não fala da família dele, da linhagem dele, mas ele começa contando exatamente o relacionamento de Jesus com Deus, com o seu Pai, antes do mundo se formar e na eternidade também. Que ele fala o seguinte: no princípio dos tempos, lá na criação do mundo, era Jesus que era a palavra, e ele estava com Deus, e ele é Deus, e ele estava com Deus desde o princípio. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, tudo que existe hoje, nada teria existência. Então, nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. Amém, criança? A luz brilha nas trevas, e as trevas não derrotam. E a palavra, que é Jesus, se tornou carne. Ele veio ao mundo e ele viveu entre nós. E aí vimos a sua glória. Glória cheia de graça e de verdade. Amém, crianças? Então, aqui a gente entende que a palavra de Deus, o significado de a palavra é Jesus Cristo que veio e se tornou carne. Entendemos também que palavra é a nossa Bíblia, é a boca de Deus falando. E para você guardar no seu coração, não se esqueça disso, criança, que Jesus é a palavra e a palavra se tornou carne. Ou seja, a palavra veio à terra e viveu entre nós. Amém, crianças? O nosso princípio é exatamente esse. A gente tem que entender que Jesus Cristo é a viva e eterna palavra de Deus. Lembre-se que o Senhor o ama tanto que desde os princípios ele te formou e antes mesmo de o mundo existir, ele já tinha um relacionamento com Deus. E ele já amava você, e ele já tinha desejos, planos e propósitos para a sua vida. Amém, crianças? O nosso versículo dessa semana é o versículo da semana passada. Quem se lembra do versículo da semana passada? O versículo é aquele: mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenha vida em seu nome. João 20:31. Será que vocês conseguem falar esse versículo, criança? Será? Porque é o versículo da semana passada. Vamos sentar novamente? Ó. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que o Filho de Deus, Jesus Cristo, crendo, tenha vida eterna em seu nome.
Amém, criança? Nós que cremos no Senhor Jesus, nós temos vida eterna. Porque a gente crê no seu nome. Amém? Então esse é o nosso versículo dessa semana, tá lá em João 20:31. Guarda esse versículo no seu coração. Amém, querido? Até a semana que vem. Lembrando que eu estou com muitas saudades de vocês. E quero deixar aqui agora, declarar sobre a vida de cada criança. Uma semana abençoada, uma semana sabendo o quanto você é amado, filho do Pai, que Jesus te ama desde o princípio. Amém, querido? E estou aqui desejando que você seja luz, que a luz do Senhor Jesus resplandeça através da sua vida sobre todas as outras vidas. Amém? Até a semana que vem. Tchau!